Bom, depois de tirar todos esses documentos e fica uma via com eles, fica uma via com você, fica duas vias com você, você sai de lá cheio de papel, assinado por eles, tal. Então, assim, você sai de lá com. O atestado não volta com você, o atestado do veterinário fica com eles. Não sei se der algum problema, eles têm lá, enfim. Então você não tem, mas eu tirei uma foto porque eu não queria ficar sem atestado. Eles me deram todas as documentações carimbadas por eles. E eu recebi uma assinatura do veterinário deles que comprovava. Antes que eu falei, meus animais tomaram dois remédios, um antifúngico e o outro anti alguma coisa que eu realmente não lembro. E eles foram aprovados pelo veterinário de lá. E as vacinas também, ele aprovou todas as vacinas, estava tudo direitinho, então ele me deu como se fosse um segundo atestado, só que esse atestado pelo veterinário do Viagro. E com todos esses documentos, a menina me informou que assim, o ideal era chegar um pouco mais cedo no check-in, porque embarcar com o animal realmente demora mais um pouco, porque além desses documentos eu necessitaria preencher mais documentos lá. A documentação, quando você chega no país de destino, você dá a documentação e eles te dão um outro documento de entrada do seu animal. E se você tiver alguma escala, você preenche lá no papel. Você não precisa dar a documentação, mas assim, também você não vai sair do aeroporto. No caso, você vai só retornar para a área de embarque. Você não pode sair, porque se você sair, você obrigatoriamente vai dar aquele papel e depois você vai ficar sem papel para entrar no seu país de destino. Mas como essa não era a intenção, a gente realmente não saiu, tá? Eu cheguei cedo no aeroporto, lá com os dois gatos. Eles falam que a alimentação pode ser ok para os gatos, não tem problema nenhum. Como a gente chegou às 5 da manhã no aeroporto, os meus gatos realmente não comem de madrugada, então eles não se alimentaram. Eu levei uns biscoitinhos, uns petiscos, levei também uns potinhos de água e levei fralda dentro da bolsa. Eu levei uma fralda forrada e levei outras fraldas com lencinho umedecido. Eu levei uma necessaire de gato, como se fosse um bebezinho. E eu fui recomendada pela veterinária que eu não podia dar, em hipótese alguma, nenhum tipo de calmante pro gato. Inclusive, a companhia aérea e o aeroporto não permite seu animal ingressando se ele estiver dormindo ou algo assim. Eu não dei nenhum tipo de calmante, eles mal comeram, na verdade. Então, e eles são extremamente medrosos, mas eles foram bem pro aeroporto. Chegando lá, eu fiz meu check-in e aí começou a papelada. Eu tive que preencher uma folha para descrever o animal, colocar peso do animal, tudo direitinho, dos dois. Latam, na verdade, eu não passei por nenhum lugar onde eles olhassem e falarem, nossa, essa caixa é muito grande, é muito pequena. Eles não tiveram nenhum problema. Eles pesaram para ver o peso, porque o limite da Latam é de 7 quilos com a bolsa. Então eles pesaram. Só isso que eles fizeram. A menina me deu o recibo. Cada gato custou US$ 200 para a Latam. Então eu paguei US$ 400 pelos dois gatos. Lembrando que US$ 200 eles cobram por um trecho, ou seja, se eu fosse fazer ida e volta seria US$ 400. Paguei e embarquei com os gatos. Quando você passa pelo detector de metal, que é a primeira, na verdade, a única barreira aqui, né, no Brasil, porque a saída você não precisa, você pode passar direto no passaporte, você não precisa mais ir na cabine. A bolsa do animal, ela passa, e o animal, ele passa no seu colo. Você tira ele e põe ele assim, vai passando com ele, assim. Ele não pode estar muito grudado no seu corpo. Então, assim, como são gatos e os meus gatos não têm hábito de sair na rua, eu comprei uma coleira, coloquei e prendi na minha mão, porque caso eles saíssem correndo por desespero, eles estariam presos comigo. E basicamente isso que foi passar com os dois gatos. Eu fiz uma escala no Chile, onde eu tive que passar de novo por um detector de metal. A menina, tipo, eu passei, ok, o mesmo trâmite de passar, não teve problema nenhum. É desagradável você ter que tirar o animal da caixa, porque às vezes ele vê muita gente, ele tá assustado, mas eu passei com os dois. Só mostrei a documentação, mas assim, eles nem quiseram ver. Então, na verdade, eu não deveria nem ter mostrado, mas eu acabei mostrando porque, ó, tá aqui meu gato. E quando eu cheguei na Argentina, e o procedimento foi um pouquinho mais demorado. Mas assim, durante o voo, pelo menos, na decolagem, a minha fêmea acabou miando bastante.
mas nada que incomodasse. Aliás, muita gente do voo veio perguntar se estava tudo bem no final do voo, se eles tinham passado bem. Eu não tive problema. O meu primeiro voo, que foram de 4 horas e pouco, realmente não tive nenhum problema. O segundo voo é um voo mais curto, que são geralmente 40 minutos de Santiago a Mendoza. E aí eu tive um pouco de problema, porque às vezes é um pouco conturbado para fazer esse voo, porque ele é um voo muito curto, porém ele passa pela cordilheira, numa zona que tem muita turbulência, e às vezes o avião não consegue descer. Então ele acaba demorando mais. Então o nosso voo demorou cerca de 1h20 e o piloto realmente ele fez 3 tentativas de descida. Ele não conseguiu. Até que ele informou que ele iria, eu não sei se pegar a distância. Eu sei que assim, no mapinha da Latam, que eu geralmente tenho, ele acabou indo bem mais pro norte pra voltar. Enfim, só que nessa subida e descida, eu senti o meu ouvido fazendo uma pressão. E a minha gata começou a babar muito. Só que tava tendo muita turbulência, então assim, não teve nem a possibilidade da aeromoça levantar e oferecer qualquer tipo de coisa, porque, por exemplo, tinha uma menina grávida do meu lado que ela tava vomitando e a aeromoça mal podia levantar porque realmente tinha muita turbulência. Mas assim, eu não tive nenhum problema com a aeromoça, em nenhum momento reclamou, nenhum dos voos, em nenhum momento falou nada, mas também não ofereceu nada. Eu acho que ela não tem nenhum tipo de biscoitinho, nada pra oferecer. Então eles não ofereceram, eles não foram tão solícitos, não perguntaram nada, mas eles só informaram que durante o pouso e durante a decolagem, os gatos devem sim estar embaixo da poltrona, do assento da frente, o que impossibilita você a colocar o pé, né? Porque se a bolsa do gato entra, você não tem onde enfiar o pé. Então você vem o voo inteiro mais que desconfortável. E a terceira pessoa também que estava sentada no banco, ela nem reclamou. Um detalhe do banco é que pessoas com animais só podem viajar na janela. Sempre na janela. Elas não podem ser... É óbvio, tipo, é fácil entender, porque a bolsa fica uma trouxa assim embaixo. Então, pra quem tá na janela, pular é ruim. Porém, como eu vim com a minha mãe, eu pedi autorização quando eu fiz o check-in pra vir do lado dela. Pra eu não vir no banco, ela vindo da frente. E a menina falou, ok. Em relação ao avião, foi basicamente isso. Em relação ao desembarque aqui, assim, eu não desembarquei. Existe um pouco de diferença entre desembarcar em Buenos Aires e desembarcar em Mendoza. Tipo, você desembarca na capital e você desembarca no aeroporto pequeno. Eu não sei se eles não têm o hábito de receber animal, mas assim, quando eles receberam, eles ficaram bem impressionados com a documentação. Eles não sabiam o que fazer com a documentação. E aí a menina falou, a gente vai te devolver o papel, porque a gente não tem nenhum papel pra te dar. E a gente não vai reter o seu papel, porque é a documentação do seu gato. Então você vai ficar com essa documentação. Então assim, eu deveria ter recebido um papel de entrada do gato no país. Porém, eu não recebi. Então eu tô com a minha documentação do Brasil e não tô com nenhuma documentação deles daqui. Mas assim, eu já levei em veterinário e tal, e tudo realmente ok. Eu acho que se tiver algum problema, eu só vou ver quando for mudar daqui, for sair, eu precisar levar eles. Mas assim, basicamente isso. Eu espero que eu tenha ajudado quem for viajar com gato ou com cachorro. Eu realmente não tenho informação